mencionaram para ele, dizendo para elas: porque procurem dos mortos quem vivo está. Jesus está vivo. Sabe por que eu e você está aqui nessa noite? Porque Jesus morreu e ele ressuscitou para por com você. Você sabe por que nós estamos aqui? Você sabe por que o pastor está ministrando nessa noite? Porque Jesus está aqui nessa noite. Porque ele está vivo. Nós estamos passando quase para chegar no ano novo. Porque Jesus passamos o Natal. Agora vamos chegar inteiro de ano novo. Porque Jesus é quem pagou o preço por nós. Ele está aqui nessa noite. Aleluia, para abençoar a minha vida e a sua vida. Glória a Deus. Porque anunciamos boas novas. Porque a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 7, versículo 9: eis o dia de boas novas. Aleluia. Esse é o dia de boas novas. O mundo precisa de paz. O mundo precisa de Cristo. O mundo precisa ouvir falar de Jesus. Você tem falado dele para as pessoas? Se eu perguntar a você nessa noite, será que você que está aqui nessa noite, todo bonito, todo cheiroso, com a sua casa pronta, com o seu carro, alguns aposentados, outros ganhando um bom salário, e eu pergunto a você nessa noite, se você nesse ano de 2013, desde o início até agora, se você ganhou uma alma para Cristo, se você levou alguém até os pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque não há dinheiro no mundo, pastor Moisés, que compre uma alma. Porque nada, aleluia, é tão valioso nessa vida do que eu e você, do que as almas que estão lá fora. Glória a Deus. Aleluia! Você tem anunciado essas boas novas para as pessoas? Se ainda não, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você falar para o seu amigo, no seu trabalho, na sua casa, no seu vizinho, na sua rua, aonde você vai. Fale o que Jesus fez. Fale o que Jesus fez pelo discípulo. Narre para as pessoas o que Jesus fez em você, como testemunho do céu. Ele largou o cigarro. Jesus é que muda. Sabe por quê? Porque ele ouviu as boas novas. As boas novas entraram no coração deste homem e gerou vida. Quando as boas novas entram dentro do coração do homem, é o próprio Jesus entrando dentro do homem, aleluia, ressuscitando aquilo que estava morto, libertando o homem, transformando ele, aleluia, dizendo ao cativo: você está livre, aleluia. É isso que Jesus faz. Ele cura, ele liberta, ele salva. Isso é boas novas, irmãos. Você precisa falar que Jesus ainda faz milagre, realiza, como o pastor mencionou. Jesus ainda continua sendo o mesmo depois do morto e ter ressuscitado, porque o nosso Jesus está vivo e ele está aqui nessa noite nesse lugar. Será que você pode glorificar ele por isso? Mas a Bíblia também menciona no livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 20, o 15, o 23 e o 17, narra depois da ressurreição de Cristo, e ele foi até o inferno, como diz a Bíblia em Apocalipse. E ele pegou a chave da morte do inferno. E ele voltou de novo na terra. Mas de uma forma com um jeito transfigurado, que aqueles que viram antes não reconheceram. E diz a Bíblia que ele vai até ali, fala com Maria Madalena, e manda que eles fossem lá para a cidade e esperassem ele. E naquele exato momento Jesus vai até um caminho chamado Caminho de Emaús, em Lucas 24. E Jesus encontra dois homens que ali estavam falando alguma coisa concernente àquele homem que chamou ele da cruz. E diz a Bíblia que Jesus se aproxima dele e começa a perguntar algumas coisas. Aleluia! E o que nos impressiona é que aqueles homens, mesmo Jesus, aleluia, tem se apresentado ali, mas eles não compreenderam. Eles não viram Jesus como Jesus, aquele homem que estava do lado. E muitas vezes nós encontramos assim. Jesus tem se apresentado a nós, como eles não conseguiram enxergar Jesus, por causa do momento difícil, de ter perdido o Messias, por causa do problema, eles não conseguiram ver que aquele homem que estava do seu lado era o próprio Jesus. E Jesus narra para ele, dizendo no 23, assim também falaram os
respeito de mim. Naquele exato momento eles entenderam que era Jesus que ele estava. E Jesus começou a mostrar, a revelar para eles que ele era Jesus. E Jesus foi até uma casa, Senhor com eles, e deu graça. E Jesus desapareceu no meio deles. E eles puderam contemplar que verdadeiramente aquele homem que estava falando com eles não era um homem qualquer, mas era Jesus. Jesus tem se apresentado a nós. E muitas das vezes nós temos deixado ele passar na nossa vida. Mas eu queria que você fizesse como o cego Bartimeu. Quando ele soube que Jesus ia passar no caminho, ele não desistiu. O Senhor ia ter falado para ele: Bartimeu, cala essa tua boca. Talvez os teus problemas tenham dito para você calar a sua boca. Talvez o gigante tenha dito, talvez a sua família tenha dito: não serve mais o Senhor, o milagre não vai acontecer. Mas Deus vai dizer nessa noite: não cale, clame como o cego Bartimeu. Aleluia, mas não perca a oportunidade, porque assim como ele passou naquele caminho, ele também está passando nessa noite. Aleluia, e quando ele passa no caminho, é porque ele quer mudar a história. Ele estava para mudar a história do Bartimeu, ele também quer mudar a sua vida, ele quer mudar a tua história, ele quer tirar a cegueira, para você contemplar quem é o Messias, porque antes ele só conhecia o Messias pelos ouvidos, pelo som que não via falar de Jesus, mas agora ele estava vendo o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele estava contemplando Jesus com seus próprios olhos, porque o milagre já tinha chegado sobre a vida dele. Aleluia! Jesus está aqui. Ele está aqui nessa noite. Isso é boas novas. A liberdade, pastor Moisés, igreja do Senhor. O verdadeiro evangelho, ele não é apenas um movimento qualquer, não é apenas uma voz, mas o verdadeiro cristianismo que nossos pais nos ensinaram, e nosso primeiro pai, Jesus, do Novo Testamento, nos ensinou que a sua igreja não é uma igreja parada, mas que a sua igreja e os sinais de Deus estão sobre ela. O modelo para nós é o livro de Atos, onde tudo começou. A primeira igreja, o Espírito Santo de Deus desceu. Os homens pregavam, vidas eram salvas, pessoas eram curadas. Não era por força nem por violência, mas o Senhor, quando usava os homens, grandes coisas aconteciam. A igreja verdadeira de Cristo é a igreja que tem um milagre, que tem o poder de Deus, que tem a autoridade que o Senhor deu a Pedro e a João da Porta Formosa, como disse aquele homem que estava na beira daquele chão, pedindo esmola, porque não tinha dinheiro para comer, porque não tinha ninguém por ele, mas ele disse: eu não possuo ouro, não possuo prata, mas o que eu tenho, isso eu entrego, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te, anda. E diz a Bíblia que o homem ficou curado, ele deu um salto acima, aleluia, de tão feliz que ele estava, porque tinha alcançado a misericórdia, porque tinha recebido o poder de Deus na vida dele, porque tinha sido curado, aleluia. Agora ele anda por templo, ninguém acredita, aleluia, no testemunho dele, ninguém acredita que uma hora o homem estava no chão, uma hora o homem estava na mão do diabo, uma hora ele estava entregue à enfermidade, entregue à morte, mas agora o homem estava de pé, agora o homem estava lá dentro do templo, exaltando, glorificando. É isso que o Senhor vai fazer com você. Ele vai mudar teu cativeiro, ele vai mudar tua história, aleluia. Tua família não vai entender, ninguém vai entender, aleluia. Mas deixa, não, porque quem vai testificar, porque quem vai mostrar que ele é que faz o milagre, e ele que levanta nós, é ele que cura. Ai, aleluias, aleluias. Eu ainda nem entrei na mensagem ainda, pastor. Estou falando apenas de boas novas. Mas o
tema da ministração é edificando uma casa em Cristo. Porque a casa precisa primeiro de boas novas. E quando nós olhamos para Lucas, capítulo 6, versículo 47, 48 e 49, nós vemos duas histórias. Aleluias! Nós vemos dois alicerces, duas casas, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Aleluias! Mas para que você possa entender o que é edificar uma casa, eu queria que você pegasse as suas mãos, nesse exato momento, levante a sua mão direita, e repetisse comigo: eu sou a casa casa que o Senhor quer edificar. Para que edificar? Porque Ele quer morar. Aleluias. Aleluias. Aleluia, aleluia, aleluias. Ele quer edificar uma casa porque Ele quer morar dentro de nós. Deus, aleluias. No livro de Marcos, no capítulo 7, no versículo 34, Ele disse: Jesus, Efata, quer dizer, abra-te. Abra a sua vida nessa noite, para que Ele possa edificar a sua casa. Abra a sua vida nessa noite para Ele, porque Ele quer entrar na sua casa. A Bíblia fala em 1 Coríntios 3, 10 e 11, que o fundamento é Cristo. O fundamento é Ele. Ele quer fundamentar a tua vida. Você vai entender o que é casa construída pelas mãos humanas e o que é a casa que Jesus quer habitar, que Jesus preparou. Por isso Ele enviou o Espírito Santo. Agora eu queria que você repetisse: eu sou templo do Espírito Santo e morada do Senhor. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas por isso, irmãos. Só que é templo que é morada. Aleluia. A Bíblia Sagrada menciona em Salmo 18, 2, que Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha. Em Salmo 40, o número 2, diz que sobre os pés estão na rocha. Por que na rocha? Porque quer nos firmar. E sobre os pés, no Salmo 40, o número 2, diz que sobre os pés está na rocha. Porque Ele quer nos firmar. Deus está dizendo isso para nós nessa noite. E no Salmo 71, número 3, Ele diz que a rocha que vai estar aos nossos pés, Ele diz que é uma rocha habitável. Se é habitável, então podemos alicerçarmos nela. Essa é a rocha que eu e você precisamos estar alicerçados e habitar nela. Não só de vez em quando, mas habitarmos a nossa vida diante do Senhor. Que nós não possamos passar o Natal, passar o Ano Novo, mas Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: se firme na rocha. E seja firmado na rocha 2014. E seja firmado na minha presença. Deus quer vir buscar o povo firmado na sua palavra. Aleluia, 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 serga. A Bíblia fala dessa tão rocha habitável, que Ele menciona em Isaías 28, número 16, que em Sião nós encontramos refúgio. Porque em Sião Ele colocou uma pedra para que nós possamos se refugiar. E a bem verdade disso é que Ele menciona no Salmo 125, número 1. Ele diz: os que confiam no Senhor, eles serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Isso, irmão, Ele está dizendo que aquele que confia, eles são como o monte de Sião, que o filho de Sião não se abala. Aleluia! Jesus quer que você confie nele, porque você sempre está na rocha. Por que você precisa estar lá no monte de Sião? Porque Ele está comparando aqueles que confiam nele. Aquele que confia no Senhor, aquele que está firmado no Senhor, não pode ser abalado. Aleluias. Eu não sei se alguma coisa esse ano ainda te abalou. Eu não sei se tem vindo algum incidente para te abalar na sua fé. Mas eu queria que nessa noite, para que você possa entender,
fuja para Sião, esteja em Sião, confia no Senhor, porque Ele será a tua força. Aleluia. Ele fala também em Mateus 18, número 16, no versículo 18, que ele falou para Pedro: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas a minha verdade, eu quero pegar essa palavra igreja. Jesus falou para Pedro: Pedro, edifica a minha igreja. Quando Jesus falou igreja, Ele não estava falando apenas de um templo formado por mãos humanas, mas Jesus, quando estava mencionando, estava falando de eu e você. Glória a Deus. Porque na verdade a palavra igreja vem do grego, e a palavra do grego, igrejas. E a igreja que nós sabemos não é um templo apenas que nem esse, mas o templo que Ele escolheu habitar é eu e você. Aleluia. Você é a verdadeira igreja de Deus. Você é a verdadeira igreja de Deus. Você é a igreja de Deus. Ele disse: ninguém pode contra a igreja de Deus. Aleluia. Nem as portas do inferno contra a igreja. É você. A Bíblia menciona em Lucas, capítulo de número 20 e o 17. Jesus está comparando essa casa feita por mãos humanas. Jesus está ali no templo e os homens disseram, e Ele diz: os construtores, aqueles que se constroem, rejeitaram a pedra principal. A pedra na verdade é quem, irmãos? A rocha na verdade é quem? Jesus. Jesus é a rocha. Jesus é o verdadeiro fundamento que Paulo está dizendo em Coríntios. Ele é a rocha, Ele é o fundamento de nós. Lembra disso do versículo que foi dito acima? Em Salmo 40, 2, os pés na rocha, os pés em Cristo. Ele é a verdadeira rocha. E a Bíblia menciona em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e versículos número 12, que Jesus é a pedra principal. Aleluia. Que os homens rejeitaram, que os homens desprezaram, mas eu e você o acolhemos Jesus em nós. Só quem acolheu Jesus na sua vida, vamos dar uma linda salva de palmas para Ele. Aleluia. Esse é o propósito de Deus. Mas diz a Bíblia em Levítico capítulo 27, versículo 14, que nós somos como casa e casa santa. Você é casa santa diante do Senhor. Em 2 Crônicas capítulo 29, no versículo 18, diz que Ele escolheu uma casa e purificou. Por que temos que ser purificados? Por causa do pecado. Por causa de Adão e Eva que pecaram no jardim. Nós temos que ser purificados pelo Senhor. Por que temos que ser purificados? Porque Ele está preparando uma casa para morar. Ele não habita numa casa suja. Ele quer morar em nós. Ele quer habitar em nós. Oh, glória a Deus. Aleluias. Ele quer nos purificar. Mas a Bíblia também, você já ouviu? E ouça nessa noite o que a palavra de Deus diz a você. Em 1 Crônicas 17, número 5, menciona que Deus não habita em templos formados por mãos humanas. Ou seja, que os construtores, que os homens o criaram. Mas então, pastor, por que Deus mandou fazer o templo de Salomão? Os homens não entenderam. Assim como Jesus um dia estava dentro do templo e disse: olha, Ele olhou para todas aquelas paredes e disse assim: não vai ficar pedra sobre pedra que você é derribado. E em 3 dias eu vou reconstruir tudo de novo. E os homens disseram: mas é louco, esse templo foi criado, foi construído há milhares de anos, e demorou muito. Mas os homens não estavam entendendo que Jesus estava dizendo de si mesmo: o seu templo, o seu santuário. Então temos 2 santuários: o santuário feito por mãos humanas e o santuário feito Ele mesmo. Agora também em 2 Crônicas, no capítulo 7,
Salomão ter construído o templo. O Senhor visitou Salomão depois que ele orou. E o Senhor disse: se meu povo que me chama pelo meu nome no 14 se humilhar a orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir do céu e vou descer, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a nossa terra. A verdade é que, como nós vimos aqui, Deus não habita em tempos humanos. Mas então, pastor, em que tempo Ele quer habitar? É eu e você. Olha para o seu irmão do seu lado, Ele quer habitar em mim. Ele quer habitar em você. Fala isso para o seu irmão, só para acordar ele, para ele não dormir. Talvez ele esteja cansado, mas a palavra de Deus nessa noite vai nos dar fortaleza. Amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia também confirma isso em Atos, no capítulo 7, 48, que Ele não habita por casa feita por mãos humanas. Em Ageu 1:9, ele menciona dizendo que corramos para a nossa própria casa. Que corramos para a casa. Que casa? Ele menciona para a nossa própria casa. Peraí. Como é que eu vou correr se eu estou aqui? Se eu sou casa de Deus, se eu sou igreja de Deus, ele diz que corramos para a sua própria casa. E a Bíblia menciona em Isaías, no capítulo 24, versículo 15, ele disse: aleluias, perdão, os irmãos, de Josué 24:15, em minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, glória a Deus. Eu e minha casa, a rocha, a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Aleluia, Deus. Em Mateus 21:13, ele disse: Jesus, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus estava falando de um templo. O Jesus estava falando de minha casa será chamada de oração. O que é essa casa que ele está falando? Ele está falando de cada um de nós. Eu e minha casa, porque a parede não vai orar, a rocha não vai clamar, a parede não vai orar diante de Deus. E você está falando: a minha casa será chamada de oração. Você é conhecido de Deus como casa de oração. Aleluia. Por isso eu e você precisamos orar, porque nós somos criados por Deus para nós clamarmos o nome dEle, para nós falarmos sobre Ele. Nós somos casa de oração. Está escrito por Deus que eu e você somos casa de oração. A verdadeira igreja de Cristo, eu e você. Mas ele também menciona que nessa casa é uma casa que joga água, que é uma fonte. Por isso ele menciona em Joel 3:18, que ele fala que nós somos uma fonte e somos casa. Que nós somos fonte e que nós somos casa. E a Bíblia menciona uma das passagens mais bonitas que João escreve em João capítulo 4 e o número 14, quando ele está falando, o pastor Moisés, com aquela mulher samaritana. Ele diz para ela, dizendo: se você beber da água que eu der, Jesus está dizendo hoje para você nessa noite: se você beber da água que eu der, Ele vai falar dentro de você, dentro da casa que você é. Ele está dizendo: você vai jorrar uma fonte. Aleluia. Uma fonte de vida. Uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. A fonte que sai de nós. Quantas bênçãos que estão aqui enquanto jorra na eternidade. Aleluia, Deus. Nós somos como uma casa, como ele menciona em João 3:18. Fonte e casa. Mas agora em João 4:21, no 4:14, ele diz que a mulher seria como uma fonte. Mas não só a mulher, mas todos nós somos diante de Deus uma casa e somos uma fonte. Essa mulher foi tanta fonte que ela conseguiu salvar maiorias dali que estava nos samaritanos. Sabe por quê? Porque ela é uma fonte. Seja uma fonte onde você for, seja uma fonte de vida, seja água
A Bíblia menciona que Deus está preparando o seu filho. Quando ele veio nessa terra, ele preparou a minha vida e a sua vida. Se nós aqui estamos, é porque ele quer continuar a obra que ele começou. Porque a Bíblia menciona nos quantos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus revelando o seu amor à humanidade. Mas ainda ele quer continuar revelando. Mas ele quer continuar revelando por mim, por você, como fonte, como casa. Ele quer continuar revelando o seu amor. O único livro da Bíblia, preste bem atenção, em todos os livros da Bíblia, os 66 livros, os 39 de um lado e os 27 do outro lado, Antiga Aliança e Nova Aliança, todos eles encerram com a palavra amém. Mas existe um livro na Bíblia que ele não encerra com a palavra amém. E se você me perguntar, pastor, qual que é o livro? É o livro que eu mencionei no início dessa mensagem, o livro de Atos dos Apóstolos, os 28 capítulos, e a última parte encerra sem fim. Por que sem fim? Porque Atos dos Apóstolos não era padecido, porque foi algo que eles deram, os escritores deram para Atos dos Apóstolos. Mas a bem verdade é que em Atos 1, ensinando todas as coisas, aquilo que foi dito a Teófilo, que Jesus começou a fazer e a ensinar. Por fazer e a ensinar, ainda continua até hoje. Por que o livro de Atos dos Apóstolos encerra com a última frase, amém? Porque na verdade Atos dos Apóstolos não tem fim. Atos dos Apóstolos chega até nós. Aleluia! Jesus quer continuar Atos dos Apóstolos na nossa vida. Aleluia! Jesus quer continuar fazendo milagre como fez. Aleluia!